E nesse processo começou a aparecer um pouquinho mais, né, essa resistência, e até alguns alunos fizeram alguns comentários, né? Então, a partir disso, não só pelo meu caso, mas também outros alunos lá da escola estavam sofrendo preconceito, né? Centralcast, oferecimento, Bateras Beat, com instrutores dedicados e métodos inovadores, aprenda a tocar o instrumento dos seus sonhos de maneira envolvente e divertida. Cier Alimentos, a arte de saborear tradição, da carne seca à linguiça cuiabana. Bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando na sua telinha mais um episódio do Centralcast, diretamente do centro da América do Sul, trazendo para você sempre um assunto muito interessante. E hoje, um assunto muito sério que nós vamos abordar. Semana passada aconteceu um caso de, vamos dizer assim, de extremo preconceito na nossa cidade, que repercutiu nacionalmente. E num senso, vamos dizer assim, de justiça, e também o destino trouxe a Nelly para o nosso programa. A gente conversou, né, na gravação do nosso episódio e a gente viu uma necessidade de fazer justiça, né, porque teve um caso da nossa amiga que está presente hoje, que ela teve palavras descontextualizadas, foi muito mal interpretada e não teve a oportunidade de se defender, né? Então nós tentamos construir essa oportunidade aqui hoje para a gente esclarecer e aquilo, fazer justiça mesmo da palavra a quem merece. Estamos aqui hoje para me ajudar aqui primeiro, Nelly, obrigado, apresentadora de podcast, escritora, drag queen, arrasa por aí com o leque dela. Vai me ajudar a conduzir esse papo muito sério. Eu tenho na minha frente a Rô Manu, professora de canto, cantora, técnica administrativa e que foi injustamente atacada essa semana, e a gente está fazendo dessa oportunidade uma ocasião da gente resolver esses problemas e tentar apaziguar, né? Porque não deve ter sido fácil esses dias. Então, Rô, muito obrigado por nos dar a oportunidade da gente conversar sobre isso e você escolher a gente aqui para vir se manifestar, né? Eu que agradeço, né? Olá a todos, né? É importante ter esse posicionamento, esse espaço, para que a gente consiga ter esse contraponto no discurso que está sendo construído aí a partir desse vídeo que foi, né, compartilhado indevidamente. Sim, então vamos fazer um contexto aqui, mais ou menos de como começou ali. Você trabalha na escola como técnica administrativa, né? Isso. E eu comecei agora no mês de fevereiro lá, né? Faz pouco tempo que eu comecei a trabalhar. Foi através de um processo seletivo temporário, né? Que eu fiz prova, fui aprovada, então tive ali o meu direito de ocupar aquele espaço. A minha recepção, em geral, foi muito positiva no ambiente escolar, né, entre funcionários e alunos. Só que sempre tinha um pouquinho de resistência de algumas pessoas em respeitar o meu gênero, né? E a partir do momento em que eu comecei... Primeiro eu fui me comportando o mais normativa possível, ou seja, calça e blusa, no máximo um batonzinho, né? Quando eu fui sentindo confiança ali nos meus colegas de trabalho, aí eu me permiti usar um vestido, usar uma saia, desde que, né, respeitando o ambiente, Sim. Óbvio. E nesse processo começou a aparecer um pouquinho mais, né, essa resistência, e até alguns alunos fizeram alguns comentários, né? Então, a partir disso, não só pelo meu caso, mas também outros alunos lá da escola estavam sofrendo preconceito, né? Eles não têm idade ainda para determinar orientação, para reconhecer orientação sexual, né? Mas eles já são apontados pelo comportamento diferente, né? Teve até um caso específico de uma criança que me procurou lá na secretaria, sendo que essas ocorrências escolares acontecem com a coordenação, né? Mas ele foi lá para dizer que estavam xingando ele, estavam chamando ele de viadinho e assim por diante, estava chorando. E daí eu falei, vamos lá na coordenação conversar, né? E a reação dele foi, eu tenho medo porque eu não quero que meu pai saiba, né? Então, assim, a gente percebe a necessidade de ter esse tipo de conversa, porque além do ambiente escolar ser agressivo, essa criança já estava passando por situações na própria família, né? Então, diante dessas situações, isso é só uma ocorrência dentre Sim. tantas, a direção achou por bem fazer uma fala orientativa a respeito do assunto, primando pelo respeito à diversidade, seja ela qual for. Então,
Numa quinta-feira, a quinta-feira anterior à situação, a diretora pediu que eu fizesse uma pesquisa para mostrar para ela quais eram as orientações, os termos. Diante daquele conteúdo todo, que para quem não está, né, ainda letrado na situação, é muito complexo, ela falou, olha, eu vou entrar de férias, de fato eu entrei de férias na sexta-feira, e daí ela falou, vou passar para a coordenadora. A coordenadora fará a fala, ela estuda durante o fim de semana. E assim ficou combinado. Quando foi no domingo pela manhã, a diretora entrou em contato comigo, me mandou uma mensagem, né, falando que ninguém conseguiria falar, e eu compreendo, é o que a gente chama de espaço de fala, né, lugar de fala. Lugar de fala. Então, ninguém conseguiria abordar tão claramente quanto eu o assunto. E daí ela pediu, né, me instruiu a fazer essa fala. Todas as segundas-feiras pela manhã, a escola faz uma acolhida com os alunos do matutino. Nessa acolhida, canta-se o hino à bandeira, o hino nacional, tem momento de oração, né? E depois disso tudo tem a reunião, tem também apresentações artísticas, né? Nesse dia, inclusive, teve uma situação que foi até cômica para mim, porque eu estava ali esperando para fazer uma fala sobre respeito à diversidade, e eles fizeram uma apresentação em homenagem ao Dia do Circo. E uma das atrações era um menino simulando ter seios, né? E bunda. Então, assim, dali eu já falei, olha só, né? Como o preparo precisa ser, inclusive, dos profissionais. Sim. Né? Porque isso não é piada, né? Faz um bom tempo que isso deixou de ser piada. Então, depois dessa apresentação veio a minha fala, né? E ela começou, inclusive, abordando respeito à diversidade religiosa, né? Dei exemplos de, olha, se você é cristão e você passa na frente de um terreiro, vai ser certo você tacar uma pedra? Não, tia. Né? Falei sobre respeito à diferença racial, falei sobre discriminação, falei sobre racismo, que é um assunto muito sério também. Né? Falei sobre diferenças sociais, de poder aquisitivo, e aí eu fui entrar no assunto da diversidade sexual e de gênero, que foi essa parte do vídeo que foi divulgada, né? Que inclusive era porque tinha, né, episódios que ocorreram na escola. Sim, foi contextualizado, né? E assim, já de agora é importante a gente ressaltar que isso faz parte, inclusive, do currículo nacional do ensino fundamental, faz parte da Lei de Diretrizes e Bases, né? Numa situação como essa, não era uma situação específica, não era uma única criança que estava sofrendo preconceito. Então, a gente acreditou por bem, né? E fez tudo dentro da lei, né? Sim. A nossa fala ali em esclarecer, né, e trazer para a igualdade, da mesma forma que você já considera certo não discriminar alguém pela cor da pele, você não vai discriminar alguém pelo comportamento que ela tem. Sim, né, antes de qualquer coisa. Teve essa orientação da diretora, né, que você fizesse a fala por questão de lugar de fala, né? Você já chegou a cogitar, se fosse a própria diretora ou uma coordenadora tivesse feito essa fala, se teria tido essa exposição como foi feita com você, por você ser uma mulher trans? Talvez o vídeo não tivesse. Eu acredito que este assunto, em qualquer unidade escolar, especialmente educação infantil, vai causar um movimento dos pais. Esse era o meu esperado, inclusive, né? Tanto que eu fiz a gravação da minha fala nesse sentido. Eu imaginei, olha, vão ter pais que vão querer esclarecimentos, vou deixar aqui a fala completa, gravada. Agora, a exposição da imagem, né, no sentido de fazer toda esse discurso, né, toda essa construção narrativa, acredito que sim, tem um peso maior pela minha questão de ser uma pessoa trans. Você acredita que foi de má intenção que a pessoa filmou? Só esse trecho? Com certeza, né? Foi filmado e foi compartilhado, né? Então, assim, inclusive, enquanto eu estava falando, né, os outros momentos não houve filmagem, né? E eu sei também porque eu vi a pessoa que filmou. Então, assim, eu tenho essa consciência do trecho que foi filmado. Inclusive, eu percebi, e teve um momento muito, assim, rápido de pensamento, né, que eu questionei se eu estava fazendo alguma coisa de errado. Falei, não disse nada demais e continuei. Não achei necessário falar com ela, não achei necessário questioná-la, porque eu entendi... Você estava muito segura, né? Tranquila. Sim, eu entendi que, assim, cada palavra do que foi dito ali estava adequado. Sim, e foi distorcido como se fosse uma apologia, né? Sim. Inclusive, nacionalmente, por um entre aspas, jornalista, né? Que ele depois soltou uma segunda, né? E quando eu vi lá, eu pensei, será que ele vai se retratar? Será que alguma coisa? Não, ele piorou ainda a situação. Eu não vi a segunda. O famoso Siqueira Júnior. Isso.
E, assim, reforçando ainda outras falas que ele já teve no passado, preconceituosas e tudo Isso, mais. eu até falei hoje em live antes de vir para cá. A extrema-direita, as pessoas, os conservadores, eles pegam, no caso da Rô, esse trecho da fala dela, Um fragmento, né? Uma coisa muito... um recorte fora de contexto, e aí alegam ideologia de gênero. Onde a Rô estava fazendo, na verdade, o que os pais deveriam fazer. Que muita gente, em todas as páginas que eu vi, que postaram o seu vídeo, nos comentários, muita gente fez essa fala. Quem deveria fazer esse papel são os pais. E aí a própria Rô relata que os filhos, ou é uma criança que está cometendo essa fala de preconceito, ou ela está sofrendo preconceito. Sim, e a criança que está replicando, ela nem tem o preconceito, na verdade. Ela não tem a noção do que está fazendo. Exatamente. Então ela está só ali replicando o que ela ouve em casa. Então isso aí já é um sintoma de que a família, né, o âmbito familiar, ele já está, vamos dizer assim, corrompido nesse sentido, né, do respeito ao próximo. E o que você estava fazendo ali era o que a família não faz, né? Exatamente. Isso. E aí, esse menino que comentou, eu tenho medo que meu pai saiba. Eu passei por algo parecido na escola, no fundamental, de ser afogado no banheiro, no vaso sanitário. Então, o meu medo era que minha mãe soubesse, porque eu sabia que ia ser pior em casa. Né? Quando eu morava com os meus irmãos, que todos os meus irmãos são mais velhos que eu, de 20 anos para lá, eu sabia que eu ia apanhar em casa. Deles também. Porque eu era uma criança veada. Uhum. Então, em casa, eu tinha que ser macho. Senta direito, não cruza a perna, fala grosso. Né? Então, essa criança... Não chora. É muito provável que seja muito similar ao que eu acabei de descrever. Com certeza. Sim. Então, o medo do pai é o quê? É esse pai, fala grosso, senta direito, não chora. Sabe? A criança não pode ser sensível. Sim. Exatamente. A gente estava até falando aqui antes que nem o homem mesmo hétero não pode ser sensível. Isso, a gente está falando sobre violência de gênero, né? Porque essa violência... Não pode ter cabelo comprido. Isso. Essa violência de gênero, ela não atinge só pessoas trans, não atinge só pessoas lésbicas, né? Pessoas cisgêneros, ou seja, quem nasceu e se identifica com o sexo e com o gênero, né, que é colocado na infância, também passa por isso. Tem uma expectativa, inclusive isso foi dito na minha fala de maneira muito, né, sensível, porque são crianças, né, também, mas eu digo, né, espera-se que um menino vá gostar disso, disso, disso e daquilo, e uma menina disso, disso e daquilo, né? Então, ali já começa essa violência, esse preconceito. Inclusive, uma das coisas que eu elaborei em algum momento foi a respeito dessa questão, né, da ideologia de gênero. Se a gente pega no sentido histórico, a gente percebe que na realidade, a criação de um termo para combater os estudos de gênero. Né? Ele nasce nesse sentido, né? Ele nasce ali no seio da Igreja Católica, né? Ali de publicações do Papa João Paulo II, do Bento XVI, que vão trazer... essa teorização a respeito de que há um projeto, né, de doutrinação, porque, na realidade, a ciência começa a entender que não há doença, que não há patologia na transexualidade, na homossexualidade, na bissexualidade. Então, a partir disso, cria-se essa narrativa. E o pressuposto dessa narrativa é justamente a imposição. Quando a gente está falando sobre uma criança ter direito de brincar como ela quer, ter o direito de se expressar como ela quer, desde que ela respeite a todo mundo, a gente não está doutrinando. A gente não está, aliás, impondo nada a ninguém. Né? Então, o nosso papel enquanto orientar a respeito da diversidade é justamente ir contra a imposição. Sim. Normativa. E se você for parar para ver, a doutrinação, na verdade, ela é contrária. Aquela, olha, você não pode fazer isso, você não pode fazer que esses que são os que julgam, né? Exatamente. É dali que nasce a ideologia e também, assim, né, uma coisa irônica é isso, e a outra coisa irônica é a minha fala no sentido de evitar situações de constrangimento, de exposição, gerou exatamente isso contra mim. Sim, não só contra mim, contra a escola, né? Acho importante falar isso, né? Todas as minhas colegas de trabalho também estão sofrendo. Professoras recebem ligação constantemente, coordenadoras de direção recebem ameaça de que pai vai tirar a criança da escola, que como isso está acontecendo, né? E aí então entram políticos que entram também e falam isso não pode estar acontecendo, vamos criar lei que proíbe esse assunto.
né? Então, assim, toda a comunidade sofre com isso, né? Inclusive as próprias crianças. Inclusive, esse tipo de fala, eu não lembro em qual perfil de deputado que chamou o ato de aberração. E aí eu começo a minha fala naquela postagem falando bem assim, a aberração é o ódio que está sendo disseminado nessas falas, é o preconceito que está sendo disseminado aqui. Eu quero que o senhor apresente um projeto de lei que ampare essas minorias, que pare de marginalizar essas pessoas. Porque a partir do momento que nós tivermos políticas públicas para dar dignidade para essas pessoas, para estarem onde elas quiserem, e sem preconceito, vai deixar de ser aberração. Então, por que tocando nesse assunto de políticas públicas? E a escola está sendo atacada desnecessariamente. Sim. Vocês estavam fazendo o papel de vocês de orientar aquelas crianças para que não repetisse o erro. Como foi, Rô? Porque assim, isso foi na segunda-feira, acredito que vocês foram tomar conhecimento da repercussão pós-expediente. Foi, da noite. Como que foi o retorno na terça-feira com a equipe escolar e as crianças? Só um pouquinho. Como que isso chegou? Como você fosse sabendo da repercussão? O momento ali, a partir... Na segunda-feira à noite, eu recebi uma ligação da diretora. Era já mais de 10 da noite. E aí, na conversa, ela me disse que ela estava muito preocupada, que ela tinha ficado sabendo que tinha sido compartilhado em um grupo religioso do bairro, né? E que tinha aquele discurso de sensacionalismo, que algo de muito errado tinha acontecido dentro da escola e que eles estavam se organizando para ir lá conversar com a direção, com as coordenadoras, porque isso não podia ficar impune, né? Depois disso, na terça-feira, pouca gente ainda sabia, né? A comunidade em si não estava sabendo. Acredito que a diretora especificamente, ela não imaginou que isso seria ainda hoje um assunto tão polêmico, né? Então, ela não comunicou às outras colegas, acho que com exceção de uma coordenadora. E quando eu cheguei, eu perguntei para a secretária da escola, e ela também não estava sabendo ainda, né? Mas eu já fui com muito medo. Eu não sabia se... Eu, com certeza imaginava que eles iriam, mas eu não sabia se já estariam lá aguardando, se eu poderia receber alguma violência física, alguma coisa nesse sentido, né? E daí, quando foi 7 horas da manhã, na hora que a gente tocou o sino, já entrou o primeiro pai para conversar, né? E ele... Mas foi direto a você? Foi na secretaria, mas eu trabalho na secretaria, né? Então, ele foi conversar com a secretária e daí começa também uma situação que é muito chata, porque como até as próprias funcionárias não possuem esse conhecimento mais aprofundado, né, a comunicação foi um pouco difícil, né, até para a escola se esclarecer. Eles então, não souberam acolher, né, como que o pai chegou ali, né, e gerenciar isso. E não tinha ali, né, quando não conseguia falar, não tinha um lugar de fala, né, e dali então eu comecei a tomar a frente, né, então diretamente tiveram que tratar comigo, né. Então, eu conversei, fui esclarecendo, mas algumas situações não há interesse de esclarecer nada, né? Só de falar. De entender, na verdade, né? De entender também. E no que eu estava na conversa com esse primeiro pai, a secretária saiu para chamar a coordenadora e quando ela voltou, ela falou, vamos para a coordenação que tem outros pais lá. Nossa. Aí eu cheguei lá, já tinha mais 2 mães. Só que as mães, elas estavam mais amenas. Uma falou, eu recebi o vídeo, eu nem abri, porque só pelo texto eu entendi que era a maldade de quem fez. Então eu só vim para perguntar para a escola o que aconteceu. Esse foi o posicionamento dela, lindo. A outra mãe, ela falou, uma mãe me ligou, né? E daí, nesse que uma mãe me ligou, eu fui perguntar para minha filha, ela não soube me explicar, eu vim preocupada para entender o que está acontecendo com elas. Inclusive, quando eu entrei na sala, essa segunda mãe, ela já estava assistindo o vídeo, né? E daí, na hora que eu entrei, ela olhou para mim, sorriu e falou, não teve nada demais, né? E daí só esse pai que ele foi um pouquinho assim, né, mais crítico, mas ainda assim, logo depois já chegou 2 superintendentes pedagógicas da secretaria, né, se posicionaram prontamente em defesa da escola, entenderam, falaram que já tinham escutado o áudio, que não havia nenhum problema na fala,
né? E ali foi resolvendo a situação com esse E pai. com esse pai, ele conseguiu apaziguar ele, assim, Sim, esse sim. ímpeto dele? Né? Sim, foi inclusive assim muito. E daí isso eu vou relatar não para expor esse pai, mas para demonstrar como a situação ocorre, né? A dificuldade dele em respeitar minha identidade de gênero, né? Então, quando não só eu, mas todas as colegas de trabalho corrigiam ele, falavam ela, é ela, né? Aí ele começou a usar esse indivíduo, essa pessoa, este ser, sabe? Porque eu não conseguia. E daí você vê a dificuldade da pessoa de Fala pra simplesmente. ele assistir o nosso episódio que vai sair hoje. Né? Pegar o link e mandar. E isso não é só com ele, né? Então, para demonstrar como que, se essa situação ocasionou todo esse bafafá, né? Porque as pessoas ainda estão carregando muito fortemente esse preconceito. Sim. E é um preconceito enraizado na sociedade, onde o diferente assusta, né? E onde não deveria. Nós estamos em pleno 2024. Seria talvez mais compreensível esse espanto todo década de 80, Sim. início dos anos 90. Sim. Só que anos 90 era a liberdade da comunidade. Então já tinha caído ditadura, já tinha-se aí um controle a mais da AIDS. Então a comunidade ela começa a viver, tanto que começa-se produções cinematográficas com drag queens, com transformistas. As paradas LGBTs no mundo explodem na década de 90. Ou seja, nós tivemos um avanço na década de 90 e aí conforme vai passando os anos nós vamos regredindo, né? E aí esse pai, eu não sei quem é, mas de repente vem muito do conceito religioso aí para não conseguir respeitar a sua identidade, né? Porque até no podcast com o Murilo eu disse, você está vendo uma figura feminina? Trate no feminino. Uma figura masculina, trate no masculino. Ou pergunte. Isso. Acho que a pessoa que tem interesse de respeitar, de entender, de ter esse conhecimento, ela vai dialogar. E o que você falar, ela pode não acatar, não aceitar, mas ela precisa respeitar. Exato. E você vê que ali essas pessoas que já se dirigiram à escola, vamos dizer assim, vocês conseguiram contornar, que seriam as pessoas mais afetadas, né? Sim. Vocês conseguiram contornar, e que seria explicar, o correto também, né? E aí você vê um monte de gente que não tem nem lugar de fala, que não tem empatia, pegando aquilo, descontextualizando, distorcendo, né? E chegar aonde chegou, né? Você falou que várias pessoas aí estão compartilhando ainda. Sim. Eu queria te perguntar, você, individualmente, como que foi esses dias aí, como que foi se ver no olho desse furacão assim? Muita ansiedade, muita crise de pânico, né? Acordei desesperada, tinha certeza que tinha gente invadindo a casa. Quando eu recebi a nota das secretarias e da Procuradoria Municipal, que fez um posicionamento assim em crítica, né, à minha fala, inclusive me tratou no gênero masculino, eu acho que isso foi a pior das situações para mim. Eu estava indo para minha casa, né, eu ia pegar a moto e voltar para minha casa, e no trajeto assim foi muito difícil continuar, porque a minha vontade era parar, era sentar, desesperar, né, porque assim, você se vê anulada, né. Uma semana antes eu estava comentando com a minha psicóloga, que assim, antes de eu entrar para esse processo, eu fiquei um bom período assim sem emprego para valer, né? Então, assim, um aluno ou outro que eu tinha, um consulente ou outro que eu tinha, né? Que eu também trabalho com tarô. E não era, assim, uma renda bacana, né? E antes desse processo de transição, eu tinha uma outra situação financeira, né? Havia procura dos alunos. Inclusive, por trabalhar com música, né? Aqui na nossa cidade é muito comum canto, ou você vai atender o público sertanejo ou o público gospel, né? E são dois grupos que possuem muito ainda situação mais de conservadores, né? mais conservadores. Então eu passei por essa situação. E na fala com a minha psicóloga, eu estava retomando essa trajetória e eu comentei, agora eu sei que ninguém pode se colocar contra a minha caneta. No sentido de o que é meu de conhecimento, se eu conquistar aquele espaço, ninguém vai me tirar. E eu percebi que não é bem assim. Já foi colocada a prova lá em seguida? Já foi colocada a prova. Foi menos de uma semana. Eu falei com ela na sexta. Na terça-feira eu passei por isso.
Então, isso é muito violento para mim, né? Isso é muito violento. E, ao mesmo tempo, tentar me distanciar e entender, né? E daí já é um processo de amadurecimento. Entender que essa fala não é só sobre mim. Não é só sobre mim. E que também no olho do furacão, como eu já disse, não estou só eu. Está a diretora, a coordenadora, as professoras, porque todo mundo está recebendo o ataque, né? Então, é complexo, né? Então, existe toda uma dor interna, existe um posicionamento. Entender que essa situação me trata como uma representante de uma causa, né? E entender também esse lugar do outro que ele tem de pensar, né? Mas o dever de todos de respeitar. E como foi em casa, Rô, sua família receber essa notícia, ver essa exposição, e aí eu acredito que essa preocupação de ataques, de não seja só sua, mas de toda a sua família, como que foi receber essa notícia e lidar com isso nesses últimos dias? Tá sendo bem difícil, assim, né? A minha mãe, ela é a pessoa que se coloca sempre ao meu lado. Então, com ela, eu sinto a segurança, né? Só que é óbvio que isso também prejudica o emocional dela, né? Na terça-feira mesmo, que ainda estava lá na escola, eu estava com receio de sair no momento que os alunos estavam saindo, que era o fim do meu turno. Então, eu fiquei aguardando para eu sair depois, para não ter que encontrar os pais, não sabia o que poderia acontecer. E nessa minha demora, ela já entrou em contato desesperada, assim, porque para ela tinha certeza que tinha acontecido alguma coisa comigo, entendeu? Então é complicado. E nós moramos na região da escola, né? Não é 700 metros da minha casa. Então, o mercado que eu frequento é o mesmo mercado dessas pessoas, né? Todos os ambientes ali são compartilhados pela mesma comunidade escolar. Então tem essa situação. E uma irmã também, né, mora longe da gente, aqui em Cuiabá, mas bem distante, mora em Várzea Grande. Ela também entrou em contato, se solidarizou, né? E, assim, ao menos até onde eu fiquei sabendo, não houve ataque direto a essas pessoas, né? A minha família. Que bom. Né? É algo que ficou mais aonde esses vídeos foram publicados, né? As ofensas maiores estão nas figuras públicas de maior renome, né? Porque eu acredito que há essa sensação de impunidade, né? Tô aqui no perfil do deputado tal, então aqui eu posso falar o que eu quiser. Mas nada chegou até esse momento diretamente contra mim, a não ser pelos comentários, né? Os comentários são péssimos, né? Gente, só para não esquecer, já fica aqui a dica. Eu não vou compartilhar porque eu acho que a gente não precisa dar palco para esses transfóbicos preconceituosos. Mas, se vocês se depararem com alguma publicação do vídeo que a Rô está fazendo essa fala na escola, vamos denunciar os perfis que estão com os comentários negativos. Porque essas pessoas podem perder as contas e abre-se uma investigação contra elas também. Então, se qualquer ponto fora do lugar está errado. Então, precisamos denunciar. É desgastante a gente ficar rebatendo. Eu cheguei a ver comentários sem respostas. E aí fica aquela... Ninguém... Não vai encerrar. Eu não vou mudar meu ponto de vista, você não vai mudar o seu, nem você o seu. Mas, quando a gente atinge o outro, ofende o outro e causa danos psicológicos no outro, eu acho que nós precisamos tomar uma posição. Então, deixo aqui a dica, vamos denunciar os comentários e os perfis dessas pessoas, inclusive desses líderes políticos. Sim. Tira um print também, guarda, são provas, né? Sim, exato. Inclusive, eu te mostrei, né, um print, né, da pessoa e tal. Isso foi um movimento que, assim, eu tive... No momento em que a diretora falou comigo, na segunda-feira ainda, à noite, eu fiz um texto, assim, curto, né? Publiquei no meu stories, nos meus status, e que era justamente falando do que foi dito, como foi dito, né? E dizendo, olha, já sei que está rolando, então, se vocês virem, imediatamente me mandem. Me mandem, porque é a única coisa que a gente pode fazer a partir desse momento, né? Se posicionar, é claro, né? E recorrer judicialmente. Deve ser um exercício triste de você ficar pegando as coisas que são contra você e ficar guardando. Não é fácil.
Sim. Fica, né, captando esses materiais que não param de chegar, certeza, Sim, né? com Mas certeza. você tá juntando tudo isso aí para te usar em sua defesa também. Antes depois, da né? gente entrar na defesa, eu só queria que você falasse um pouco, Rô, como que foi a sua rede de apoio nessa última semana? Quem foram as pessoas? Sim, A gente sabe que tem o ataque, mas também tem a defesa. Então tem as pessoas Isso. nessa rede de apoio. Quem que te deu esse ombro amigo, que segurou na sua mão? Rô, é assim, vamos junto, estamos com você. Quem são essas pessoas? As Ou primeiras instituições? manifestações, né, vvamos dizer, de Isso, solidariedade, eu né? até para isso, porque realmente a gente precisa ter gratidão nesse momento, né? Foi uma coisa muito grande para mim perceber a importância dos coletivos, né? Porque numa situação como essa, em que há uma articulação muito rápida, né, e eficiente desses posicionamentos conservadores, a gente precisa dar uma resposta à altura, né? E essa Sim. resposta à altura é esclarecimento. É de esclarecimento, nada além disso. Então, eu anotei alguns nomes que eu acho importante a gente ressaltar, né? Sim. Primeiro, a Nelly, óbvio. Você, né, entrou em contato comigo, foi minutos depois de eu receber a notificação da prefeitura, né, que eu fiquei muito abalada. A partir de você, eu tive contato com o Clóvis Arantes, né, da Associação da Parada do Orgulho LGBT daqui de Mato Grosso. Quero agradecer também a Thaisa Soares, minha psicóloga. A partir dela, ela me direcionou para alguns contatos como o Julian, do Instituto Brasileiro de Transmasculinidades, e do Matheus, da Liga de Psicanálise da UFMT. Eles lançaram nota. Preciso agradecer também a Cida Cortez, ao Juscelino, do Sintep de Várzea Grande, que no mesmo dia entraram em contato, lançaram uma nota no mesmo dia, em solidariedade a mim e à escola, né? Também agradecer a Suiane e a Fernanda, que são representantes da Comissão de Diversidade Sexual da OAB, estiveram presentes comigo nas reuniões, me orientando também, né? A Luz Marina, a Laura da Esmecel, que são as superintendentes que foram imediatamente lá às 7h30, já estavam na escola para acompanhar a situação. O próprio secretário Silvio Fidelis, né? Que apesar dessa nota das outras secretarias com a Procuradoria Municipal, o Silvio Fidelis, ele saiu em minha defesa, né? Não é nem em minha, né? Que é uma situação que não sou eu, ele saiu em defesa da educação. Sim. E do respeito à diversidade, em respeito à escola também. Deu entrevista, né? Então, assim, são posicionamentos que são importantes para a gente neste momento, né? E agradeço também, óbvio, a toda a comunidade escolar, porque as minhas colegas, assim, se posicionaram muito no sentido de, olha, se você quer ficar na escola, você vai ficar na escola, a gente está com você, a gente conta contigo, né? Pode contar com a gente também e a gente vai estar junto nessa. Né? Jamais vamos deixar que fique parecendo que você fez algo que não foi a escola que solicitou. Uhum. Sim, e o pessoal da mídia, assim, né? O pessoal repercutiu, te colocou em uma situação difícil. E, assim, quantos te procuraram, assim, para também ter a sua versão dos fatos, assim? Porque, né? É fácil replicar. É fácil replicar. É o que eu sempre falo, nós sempre vamos ser vilões na história do outro. Sim. Mas quem nos procura para ouvir a nossa versão da história? Exatamente, né? Diretamente comigo, só entrou em contato ao site Primeira Página. Só. Que é da TV Centro-América. Isso. Que ali tem jornalistas e, né, tem um cuidado jornalístico ali, né? O VG News e o Media News entraram em contato com o secretário. Então, para mim, já também é o suficiente, né? Que, como eu falei, não se trata de mim especificamente. Agora, nas outras páginas, perfis, nenhum mínimo contato, nada. Mas mesmo eu acho esse pessoal procurando o secretário, tá? É alguma coisa, mas eu acho que em nenhum momento também pensar no indivíduo, né? Mas é que daí o que acontece muito, eu falo pelo que eu vivi. Eu dei muito crédito, na época, para os jornalistas do grupo Centro-América. Então, dali saiu para a Folha de São Paulo e o jornal O Globo, Sim. que são os maiores do país. Aproveita e contextualiza também um pouquinho o pessoal. Depois dá um Google aí no meu nome, gente. Dá um Google, Nelly Winter e Sesc Arsenal, vocês vão saber do que eu tô falando. E aí, o que acontece? Uma jornalista que falava direto comigo, e aí chegou num ponto que eu não conseguia mais falar, porque eu fiquei muito abalada. O Leandro que respondia todo mundo. Só que o que acontece? Igual você falou, saiu na Primeira Página e outros 2 sites procuraram o secretário.
Os sites menores só replicam o que os grandes estão publicando. Então, Ctrl+C e Ctrl+V Sim. ali. E aí eles não têm esse trabalho de procurar você para entender a sua fala. Menina, vira um telefone sem fio. O que tem de ruído. E cada vez vai sendo mais distorcido, né? Eu virei professora, eu virei concursada, entendeu? Nada disso, quem me dera. Só voltando na sua fala de agradecimento, Rô, quando eu vi o vídeo, e aí eu também preciso falar que eu deixei de seguir muitas dessas páginas, desses perfis, nessa última semana, justamente a forma que expôs. E na hora eu mandei pro Leandro, falei, Leandro, só me confirma se é a Rô nesse vídeo. Porque assim, ele teve mais contato com você, né? Ele falou, eu acho que é. Foi na hora que eu te mandei, Rô, é você? E aí que eu me coloquei à disposição, porque eu sei como é difícil, Murilo. Você está nessa situação e não tem ninguém de apoio. Sim, ou te dar um norte. Tanto eu falei, Rô, eu tenho contato assim, o que você quiser, só você pedir que eu te passo. Sim. Né? Porque também uma coisa é eu querer ajudar, outra coisa é ela querer se ajudar, a gente não sabe como a pessoa está. Então, é importante, essa rede de apoio, graças a Deus, a Secretaria de Educação saiu em sua defesa, mas como ficou a questão de você e a escola? Você vai continuar na escola, você foi desligada da educação, foi transferida, como que ficou essa situação, Rô? Assim, inclusive só aproveitar também agradecer a Liliane, não posso esquecer do Conselho Estadual de Direitos Humanos. Inclusive ela me orientou muito a respeito disso, né? Ela falou, olha, você não precisa sair da escola, porque não há, e a Fernanda da OAB também disse o mesmo, não há justificativa para que você seja transferida, né? Só que, diante da situação de possível violência física, né, ameaça à integridade física e moral minha, das colegas de trabalho todas, em especial direção e coordenação, a gente achou por bem, nesse momento, eu atuar em uma outra lotação, né, no caso, na própria prefeitura, né, trabalhar ali com a superintendência de educação dentro da SMECEL, ao menos por um período, né, para que depois eu retorne. Né? Baixar essa poeira, vamos dizer assim. Isso, e para esperar também para que eu não corra riscos, né? Essa acho que é a principal situação ali posta pelo secretário. E daria uma situação que eu pedi que de alguma forma seja esclarecida, é justamente que essa atitude em nenhum momento está atendendo à reivindicação dessas pessoas. Certo. Né? Porque como se trata tudo de uma narrativa, né, de uma construção discursiva, a minha saída sem nenhum tipo de posicionamento pode gerar essa concepção. Conseguimos. E dali, se aparecer uma outra mulher trans ali em outra unidade, a comunidade escolar vai falar, não queremos. Sim. Né? Então, abre um precedente para isso ser. Exatamente. Tanto que tem um caso que está em ocorrência em Cuiabá, que, se eu não me engano, foi ano passado, uma aluna trans foi impedida de utilizar o banheiro feminino na escola. A diretora impôs que ela usasse o banheiro dos professores. Falou, não, eu vou usar o banheiro feminino. Ela se impôs. Sim. Né? Só que o caso tornou-se público na rede estadual em Cuiabá. Este ano, em outra escola, outra aluna passou pela mesma situação. Infelizmente, essa aluna não teve a mesma coragem que a outra e acatou o que a direção impôs. E aí eu sei que tá rolando um processo aí, investigação, porque não é o primeiro caso de transfobia nesta unidade. Então, o que aconteceu? O diretor dessa segunda escola procurou a diretora da primeira para saber como ela resolveu para ele aplicar da mesma forma. Sim. E aí é nessa questão, sem conversa, chega impondo, e essa criança? Porque um adolescente de 14, 15 anos é uma criança, não sabe se defender. Sim, né? exatamente. Então, o que você está falando? A Rô foi desligada da escola. Um próximo funcionário ou funcionária trans que entrar, por muito menos, vão caçar essa pessoa. Eu queria até também. perguntar isso para você que tem essa representatividade. Não vou perguntar para a Rô, porque ela já está no olho do furacão. Como que você vê essa questão? Ela, no caso, está sendo realocada, né? Com o discurso de preservá-la, certo?
Mas, ao mesmo tempo, a gente tem aquela coisa assim, enquanto isso invisibiliza ela perante, né, vamos dizer, a sociedade. Tipo assim, para o público, olha, resolvemos o problema, tiramos ela da unidade escolar, mas como que você vê isso daí? Então, tem 2 pontos aí. Nós precisamos garantir a segurança dela, a integridade física. Isso é genuíno, a gente percebe, né? O primeiro ponto, eu não sei se eu conseguiria ter esse pensamento de... Mas é uma linha tênue, né? Inclusive, continuar trabalhando na educação, Sim. porque aí o que acontece? Onde a Rô for, ela é a menina daquele vídeo. Independente se ela tá na escola do bairro, outro bairro, ou tá em Cuiabá. Ela vai ficar conhecida como a menina do vídeo, Sim. da fala. Agora, a transferência de unidade para outro cargo, para outra instituição, mesmo que seja dentro da educação, eu vejo que é uma forma de colocar uma pedra em cima do problema, invisibilizar ela quanto uma pessoa trans, é como se realmente ela tivesse feito algo errado. Fica parecendo uma coisa punitiva, né? Ó, eu estou te tirando daqui porque você cometeu uma infração e eu vou te colocar aqui numa sala fechada onde você não vai ter acesso com o público, né? Aí eu falo de pais e alunos, a comunidade escolar, e você continua aqui escondidinha, mas continua trabalhando. Infelizmente, Murilo, tem algumas situações que nós ainda precisamos nos sujeitar para continuar no mercado. Não é a melhor solução, mas é o que tem agora, né? Pensa se... e aí não é só a Rô, porque a Rô, como ela disse, ela está representando uma galera Sim. que vem nas costas dela, que passa por isso todo santo dia, mas que não foi exposto e não teve essa mídia. Sim. Então, eu até comentei com a Rô outro dia. Falei, Rô, faz o que aconteceu comigo. Aproveita a mídia A seu favor. a seu favor, mostra quem você é, o seu trabalho e o seu conteúdo. Sim. Que a partir daí vai aparecer outras pessoas, outros casos que não tiveram coragem de se expressar por medo da reação da comunidade. Sim. Então, por mais que realoquem ela para outro cargo, outro lugar dentro da educação, eu acredito que quem não pode se calar é ela perante toda essa... Sim. E aí, gente, quem está falando sou eu. Romanu só está ouvindo, concordando ou discordando do outro lado aqui. Mas que isso fique claro. Ainda é comum tentar nos silenciar, mesmo nós estejamos certos. E que é errado. Porque nós temos o direito de fala, nós temos o direito de defesa. Como eu disse há pouco, nós sempre vamos ser vilão na versão do outro. Exatamente. Muito difícil vai ser alguém pegar na sua mão e falar, olha, eu tô com você, conte comigo. É a minoria. Sim. E pegando... não tem como ir adiante sem exemplificar. Daquela hora você falou para exemplificar, contextualizar a minha questão com o Sesc. Foi um evento barrado. As pessoas, o telefone sem fio chegou que o meu livro era pornográfico, por isso que foi barrado. É um livro de poesia com adolescentes, falava de amor, de amizade e natureza. Olha só. Você tá entendendo como que é? Então, nós sempre vamos ser vilão e sempre vão tentar nos silenciar. Então, eu vejo como um silenciamento essa transferência de cargos, sim. Só que aí nós também pensamos na questão de segurança. Sim. Né? Isso. A minha questão também, quando eu fui questionada sobre a minha opinião, né, ali na reunião, foi o que eu coloquei. Por mim, pensando em mim, na minha segurança, eu me manteria na unidade. Por quê? Como eu falei, eu moro no mesmo bairro da escola. Sim. As pessoas que estão fazendo a reivindicação são as mesmas que compram pão. São as mesmas que vão ali no postinho de saúde. Então, a minha segurança, como que ela vai ser garantida? Sim.
As pessoas sabem onde Você eu tem que moro. voltar para sua casa ainda todo dia, voltar pro bairro. As pessoas sabem onde eu moro, as pessoas me veem na rua. Pessoas que eu não conheço agora podem me reconhecer a partir do meu rosto no vídeo, né? Até comentei ontem na faculdade, falei, eu fico um pouco insegura quando eu vejo a pessoa me encarando muito, eu tô com medo. Será Não que sei ela qual tá, que é a né? intenção, não sei de onde ela tá me reconhecendo, se não tá me reconhecendo, se tá olhando para trás e eu tô achando que é comigo. A gente começa a entrar nessa paranoia mesmo, né? Porque é uma situação que a gente tá o tempo todo exposta. Então, foi o que eu disse, né? O meu posicionamento, eu pensando em mim, no que a minha transferência ou não, que inclusive, segundo o secretário, né, é temporária, mas não, para mim essa situação não teria por que eu sair de lá. Agora foi o que eu disse, diante do exposto da comunidade escolar, de estar falando que as coordenadoras também estão sofrendo, que a direção também está sofrendo, aí é um lugar que eu coloquei assim num peso, né? E eu compreendi, ao menos nesse contexto, que se eu me posicionasse, vou ficar aqui, eu poderia ser taxada ainda como egoísta. Entendi. Né? Então é uma situação Então que você ainda se sacrifica um pouco. você também, ainda é vitimizado. Você ainda, né, você é culpabilizado de alguma forma, né? Então, assim, e daí foi o que eu falei, olha, eu adoraria que diante dessa situação, que eu não vou estar mais na unidade, que seja publicada uma nota oficial da secretaria. Que foi uma fala de um secretário, mas não foi uma nota oficial de uma secretaria diante da nota transfóbica das outras secretarias e da Procuradoria Municipal. Sim. Né? E aí mostra também uma falha na comunicação entre elas, né? Com certeza. Porque se as outras secretarias compreendessem, né, toda a legislação, todas as leis dentro da educação, jamais teriam emitido uma nota dessa. Não só na educação, né, Nelly? Não, eu falo decreto de nome social. Sim. Acabou. Tá Não, lá eu no falo documento. no sentido de que... Ai, enrosquei alguma coisa aqui. Eu falo no sentido de colocarem que é um caso isolado, que... sim, ideologia, sim. E aí, quando não era nada daquilo, né? Então, os secretários que emitiram essa nota, né? A desfavor do que realmente aconteceu, que acredito que nem procuraram saber o motivo da Rô. Foram de manada. Sim. E aí é o que nós falamos lá atrás. São pessoas com preguiça de buscar e compreender o que realmente acontece. Sim. Né? Sim, exatamente. Absurdo isso, né? Absurdo demais. Mas agora é isso, né? Eu tô aguardando, vou ter amanhã, eu acredito, retomo o trabalho. Já na superintendência. Já na superintendência. Na verdade, eu vou compreender qual é o meu papel ainda, né? Se ambientar. Tem isso, porque na realidade, né? Que eles estão tentando de alguma forma, e daí nesse ponto eu até saio em defesa da Secretaria de Educação, é que não oficialmente, né, correu boatos de que era a minha cabeça que precisava rolar, né? E ainda mais eu sendo uma contratada. Então, para me destratar é muito fácil, né? Então, assim, é um posicionamento, apesar de não ser o ideal, mas é um posicionamento de dizer, olha, eu vou manter o vínculo dela. Sim. Né? Só que ainda está tudo em um processo, né? Ainda não ficou claro exatamente que função, por quanto recente, tempo. Né? As coisas acho que vão também. Mas eu acho encaixando. importante de tudo isso, até comentei com a Rô ali quando aconteceu. Minha primeira pergunta foi essa, Murilo, que minha preocupação era desligarem ela. Né? Aí eu falei, Rô, você é contratado ou você é concursado? Eu sou contratado. Então, só deles não terem te desligado também mostra a integridade do secretário. Sim. Porque se fosse qualquer outro das outras secretarias, a primeira coisa já teria desligado a Rô. Ou talvez até de forças que tenham ali dentro que entendam isso né, e deram uma filtrada nisso daí, né? Porque talvez se for só no impulso daquele que lê e já sai... Mas é que o Silvio ele é muito humano também. Sim. O Silvio ele vem de outras secretarias, de outras áreas e sempre esteve muito próximo da população. Sim. Legal isso. Então eu acho que isso o torna diferente dos demais. Sim. Com certeza, Né? Com certeza. Isso é nítido no posicionamento dele. Né? Ele colocar o nome dele em uma entrevista, Sim. é algo... Você sabe, né, vocês que sofrem preconceito, sabe quanto que uma pessoa que se posiciona tem a perder, né? Sim. Então ele se mostrar disposto a ajudar tem que ser também, né? A gente tem que agradecer, né? Quando uma pessoa que tem uma posição dessa se manifesta, né? Sim, e assim, tudo isso
esse contexto todo, essa exposição, essa discussão, a necessidade de se falar sobre isso, demonstra como que as nossas lutas em nenhum momento, como alguns tentam falar, são por privilégios, né? A gente está querendo o básico, a gente quer ocupar um posto de trabalho, a gente quer receber justamente por esse trabalho, a gente quer desempenhar as nossas funções com excelência, sem a qualquer momento ser julgada ou que fiquem buscando qualquer tipo de justificativa para nos prejudicar. Sim. Nós precisamos nos validar a todo instante para permanecer no mercado. E como se orientação sexual e identidade de gênero colocasse em questionamento as nossas capacidades profissionais, nossas qualificações. Sim. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. É o que as pessoas precisam entender. Sim. Tem uma fala da Léo Áquila que ela falou assim: o que eu faço entre quatro paredes não interessa a você. O que interessa a você é o que eu faço no meu trabalho, sim, o que eu faço para a sociedade. Isso interessa. O social mesmo, mas né? Em casa, o meu íntimo não diz interesse ao outro. E aí você vê, né, o preconceituoso, por que ele tem tanto interesse nessa questão íntima? Mas sabe por quê, Murilo? E aí, acho que nós falamos disso no nosso episódio também. O Brasil é o país que mais consome conteúdo trans e de travestis pornográfico no mundo. Mas também é o país que mais mata. Então, qual que é o medo do pai de família, da família tradicional brasileira? É que o filho descubra os podres dele. Então é mais fácil falar pra você, não se mistura com arroz, não. Quando eu já tenho um relacionamento com arroz. Não vou longe. De ontem pra hoje, eu recebi uma média de uns 10 directs de homens casados, evangélicos, propondo fazer videochamada, pedindo nudes ou querendo mandar nudes. A primeira coisa, você leu o meu perfil. Isso aqui é um perfil artístico, é um perfil profissional. Eu acredito que você esteja me confundindo com alguém. E tem mais. Será que a sua família ia gostar de receber essas mensagens? Sua filha ia gostar de receber esse tipo de mensagem? Sua esposa ia gostar de saber que você está conversando com esse teor? E aí... você entendeu errado. Não, eu não entendi errado. Eu acho que eu estudei bastante para uma interpretação de texto. Então, essas pessoas que acham um absurdo tudo isso, são essas mesmas pessoas que, no sigilo, né, fazem. E que a gente estava falando aqui antes de começar, são pessoas que tiveram a sua real identidade ali. Ela não pôde expor por causa de uma pressão social. Sim. E hoje elas têm essa... E aí tem mais, vai além. É uma pessoa frustrada, que não pôde sair do armário. Sim. E aí quando vê a gente... Eu falo que a linha de frente da comunidade LGBT são as pessoas trans e travestis. Sim. Que estão ali 24 horas na militância para sobreviver. Não é nem para viver, para sobreviver. Então quando essa pessoa vê elas na linha de frente, elas vêem no outro o que elas queriam, mas não puderam. Então é mais fácil eu apedrejar do que eu apoiar. Exatamente. E tem algo Isso histórico. é muito claro. E tem algo histórico também isso tudo, né? É assim, a gente precisa analisar, e daí é um papo que a gente tem que voltar um pouquinho. Somos uma sociedade colonizada. Sim. Primeiro ponto. Essa colonização, ela prevê que determinados comportamentos são desejáveis, porque eles vão servir para o país que está colonizando, para a sociedade que está nos colonizando. Né? Então, vai prestar um serviço. A partir disso, daí a gente vai entender quem são essas sociedades que nos colonizaram. Né? São sociedades que tiveram como princípio o cristianismo. Né? Então, não falando contra o cristianismo em si, mas entende-se que carregar essa crença cristã faz parte desse processo de colonização, né? Então, você precisa ser igual a um nobre para você ter dignidade. Então, começa a se encontrar justificativas sociais da sua cor de pele, da sua identidade, da sua orientação sexual, até da sua crença, para o quê? Te escravizar e colocar a trabalho. Sim. Né? Então, a partir dali, o que a gente vai começar a pretender, né? Eu vou falar gente, sociedade, né? Inclusive com a miscigenação brasileira. A gente começa a, de alguma forma, se filtrar para que a gente se aproxime desse ideal. Sim. E a partir disso, a gente começa a replicar os preconceitos. Né? Então, assim, os povos originários, será que eram tão transfóbicos assim?
né? São coisas que a gente tem, inclusive, evidências que não seriam. Sim. Então, são questões que a gente precisa entender, que estão aí há séculos sendo trabalhadas, né? Ficaram ainda mais fortes, acredito eu, no último século, porque tem uma ideia, né? A família patriarcal, o homem com sua esposa e os filhos, tem uma função também de Estado, né? É um núcleo que vai ser base do Estado. Então, existe todo um projeto ali político, social, para que isso se repercuta, para que isso continue, né? E tudo que diferir disso vai enfraquecer. Vai enfraquecer. Como é que a gente vai permitir a pluralidade se, para o nosso sistema econômico e político, é interessante que as coisas não sejam em massa? Né? Pegando essa sua fala, na verdade, a nossa sociedade brasileira não acompanhou a evolução do mundo. E aí, o que acontece? O Brasil é colonizado por europeu. O europeu tem a base do cristianismo. Quando chegam nas Américas, os povos originários tinham o terceiro sexo, que aí acredita-se que eram todas as pessoas que eram fora da binariedade. Né? Porque Você falou isso, né, no nosso bate-papo. O sistema europeu é binário. Então é só masculino e feminino e pronto, acabou. Quer dizer, era, né? Porque a Europa hoje é o que está mais avançado em alguns países em questão de aceitação de gênero, de orientação sexual e tudo que engloba a comunidade LGBT. Então você vê que ela sai de um padrão patriarcal, conservador, e abre-se, em algumas exceções, em alguns países, a mente para essa inclusão total. Tanto que quantas pessoas trans vivem na Europa estão muito bem de vida, coisa que no Brasil não aconteceria. E aí chegam no Brasil, vamos falar de Brasil, pegam os índios e aí faz o que você falou. Tentam enquadrar esses índios na cultura europeia. E aí a primeira travesti morta no país era um indígena, que foi amarrado na boca de um canhão e explodido por ser travesti. Que na tribo, na comunidade, eu não sei como... Lá no seu povo, estava tudo certo. Não tinha nada de errado. Mas para o europeu era pecado. Sim. Né? Então, para ver como que isso foi construído, e aí nós temos mais de 500 anos de história, não tem como a gente, e aí em 20 anos, pegando de 2000 para cá, não tem como a gente desconstruir isso. Sim. Estamos engatinhando. E, dentro da sua fala, enquanto você falava, me veio um pensamento, Rô. As mulheres da década de 50, 60, até 70, não tinham tantos privilégios na sociedade. Será que nós, quanto LGBTs, vamos ter algum privilégio daqui 50, 60 anos? Será que esse preconceito ele vai estar amenizado? Como vai estar essa sociedade que nós estamos preparando hoje para o futuro? Como que essas crianças que você conversou na semana passada vão chegar daqui 20 anos? Como que vai tratar o diferente daqui 20 anos? Sabe? Porque os adolescentes que estudaram comigo no ensino médio não mudaram. Continuam com as mesmas piadas homofóbicas. E outra, se perde uma grande oportunidade das crianças saberem o convívio com uma figura como a Rô próxima, sim, né? Então ali já ia ter uma quebra de paradigmas ali, né? E ia estar normalizando isso, né? E aí quando se faz isso, que aí é a nossa preocupação, né? Quando tira ela de lá, acaba também privando essas crianças de aprenderem com isso, né? Vão entender também o quê? A tia falou alguma coisa de errado que tiraram ela daqui. Sim. E aí, então se perdeu uma oportunidade tipo, aquela criança também lá que foi conversar com você, ela vai entender que ser diferente é errado, porque tem punição. Então já entrou no subconsciente. Vê como ali. Que não é tão simples. É muito complexo. Não é só tirar a roda ali e resolveu. Tem consequências, e aí não é só a roda. Para todos os envolvidos, inclusive essas crianças, a interpretação que elas vão fazer de todo o contexto. Sim, exatamente. E aí quem está replicando só aquele recorte não se preocupa com tudo isso. Sim, e eu queria aproveitar e te perguntar, vocês duas já contaram um pouco da história que foi o se libertar, se posicionar, e as dificuldades que é isso, né? E dentro o quanto essas dificuldades que vocês, aqui no caso da Rô, que você passou na sua vida,
te fortaleceu até para você passar pelo que você está passando agora? Você acha que ela te deu uma casca agora para você estar aguentando o que você está passando? Com certeza. Para começar, se fosse a diretora ou a coordenadora que tivesse feito a fala, dificilmente ela teria pensado, vou gravar caso alguém reclame. Uhum. Esse posicionamento já é defensivo, né? Então eu já compreendo e eu fiquei ansiosa. Sim, eu fiquei ansiosa desde o dia anterior, quando eu recebi a mensagem, olha, você vai fazer uma fala. Eu já comecei a pensar quais palavras serão utilizadas, quais exemplos. Eu vou chegar e vou falar de diversidade, sexo e gênero, vou construir por ali. Peguei até o exemplo, como eu falei, né, da religião, porque é uma coisa que faz a oração lá, né? E tem crianças que não são da religião. Então, eu dei um exemplo prático ali. Ó, aqui, ó, vocês gostam de rezar Ave Maria e Pai Nosso. Tem gente que não gosta. Vai ser obrigado? Não, mas vai fazer silêncio para respeitar, né? Sim. Então, todo esse posicionamento, ele já vem desse lugar de quem compreende, que está o tempo todo numa corda bamba, né? E que a qualquer momento vão tentar atirar contra você. Sim. Né? Então, com certeza, tudo que eu passei até agora, e a gente é preparado, né? Nós, pessoas trans, nós, pessoas LGBTs, pessoas negras também são preparadas para isso, né? Como a Liliane comentou comigo. Meu filho, ele anda assim, exalando perfume. Mas por quê? Porque se tiver alguém fedido na roda, vão olhar para a pessoa negra primeiro. Entende? Então, assim, a gente é moldado o tempo todo para estar sempre mais preparado, para estar sempre resguardado. Uma armadura mesmo, né? Sim. Ó, teve um caso que vamos dizer essa semana em Portugal, o rapper O Juan, que é filho do Marcinho VP, a segurança... Numa loja, né? Barrou ele no shopping e queriam escoltá-lo para uma delegacia. Talvez sabiam quem era ou talvez não. Um menino negro, né, com família, assessores e tal, ele contestou a polícia em Portugal. Por que eu tenho que te acompanhar? Qual a justificativa? E ele questionou. Concluindo, ele não acompanhou a polícia. E aí ele fala, aqui é cria do Rio de Janeiro. Então, assim, quantas vezes esse menino não foi abordado pela polícia no Rio de Janeiro? E aí, por ser filho de quem é, também tem uma noção de leis e direitos e deveres e tudo que envolve o ser humano, né, dentro do jurídico. Então ele sabia também dos direitos dele. Soube se impor ali também, né? Então é bem isso. Nós já estamos calejados da sociedade, nos apontar, nos apedrejar, que já sabemos nos defender. Mas nem sempre também estamos preparados. Sim, né? E assim, não significa que não há dor, que, né, não há luto. Eu passei esses dias, parecia que eu tinha enterrado alguém, assim, sabe? Porque foi falta de vontade, essa sensação de que nada vai resolver nada, como você falou sobre o futuro, né? Eu prefiro acreditar, só que para que a gente consiga um futuro melhor, a gente precisa não recuar diante de situações como essas, né? Sim. Então, né, nesse momento não é legal para minha segurança, mas dali 2 ou 3 semanas eu quero estar de volta. Sim. Esses pais vão ter que entender que é meu direito estar ali. Né? Essas crianças vão entender que há legitimidade na minha presença e na minha fala. Sim, com certeza. Né? Então, assim, a gente não pode recuar. Eu percebi em algum momento, numa conversa com a diretora, ela, assim, se demonstrando desacreditada, talvez desesperançosa, desanimada, para fazer outras ações como essa. Não exatamente sobre gênero, mas assim, tudo que possa ser uma inclusão, porque daí você... Ações sociais, né? Sim, porque daí tudo pode ser ela, com certeza, interpretado de outra forma. Tá bem desencorajada agora. Sim. Nesse momento. Agora a pergunta que não quer calar. O que aconteceu com a pessoa que expôs? Até agora nada. Até agora nada. A gente tá em movimento. Eu vi a filmagem sendo feita, né? As ações estão sendo tomadas, mas ainda não houve nenhum movimento prático. Há algumas situações já conversadas com a Secretaria de Educação a respeito dela, né? E outras que estão sendo tomadas mediante advogado, mas nesse momento ainda nenhuma ação definitiva foi tomada. Né? Mas com certeza, assim, há um consenso de que isso precisa ser punido. Sim. Isso precisa ser punido. Né? Não sou eu que tenho que sair da escola, não sou eu que fiz alguma coisa de errado. Sim. Né? Eu fui exposta de maneira injusta, de maneira descontextualizada, houve intenção,
na filmagem, porque não teria por que fazer essa filmagem se não houvesse alguma intenção de causar Se quisesse filmar, que filmasse tudo, né? tudo, compartilhasse tudo, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, a gente está juntando as provas, né, necessárias para a gente fazer a representação. E quem que está cuidando dessa, quem que se dispôs a ajudar nessa parte? É o Sintep, né? É o Sintep, isso, a assessoria jurídica do Sintep é que está pegando o meu caso. Sim. Então, tanto com quem filmou, quanto quem vinculou também, vai ser... os discursos que foram feitos a partir do vídeo, né? Como a gente O comentou. pessoal que compartilhou, não né? há nada de tão grave no compartilhamento em si, porque eu estava lá exercendo uma função pública, né? Agora, a partir daí, você me chamar de aberração, você fazer referência ao meu peso, ou qualquer coisa nesse sentido, aí sim, essas pessoas serão punidas. Sim, inclusive, né, eu falei aqui no começo, né, o jornalista lá que... Ele, inclusive, precisa de uma representação contra ele. Sim, porque ele, com certeza ele entende o quão ele tem voz, quanto ele chega, e aí ele teve a oportunidade de assistir inúmeras vezes, ele ainda reforçou o preconceito. E o que é pior, as pessoas que seguem, que consomem esse conteúdo desse senhor, que eu nem sei o nome, graças a Deus, é da mesma laia, do mesmo balaio. É só um eco. Sim. Então, precisa... Muita gente acha que é cruel a gente entrar com uma ação contra outra pessoa e receber uma indenização. Não. E nem é justiça. Isso é um ato pedagógico. A pessoa só vai aprender quando toca no bolso. Sim. Se a Rô ficar quieta, disser amém para todos esses comentários transfóbicos, toda essa exposição negativa que teve na mídia... O que eles vão entender? Bora continuar fazendo, porque não dá em nada. Sim, a partir do momento que a gente enfrenta, que vai, judicializa, é um ato pedagógico para quem está cometendo esses crimes. Sim, é crime. Você discriminar o outro pela orientação sexual, identidade de gênero, é equiparado ao crime de racismo, da cadeia, inafiançável. Então, vamos estudar, coleguinha. Vamos fazer a lição de casa. Não é mais permitido fazer piadas. O mínimo que seja, que eu sempre falo, quem pode chamar viado de viado? É viado. Quem pode chamar sapatão de sapatão? Sapatão. Se você não é nenhum dos dois, não tem por que você chamar. A menos que você seja e esteja aí no armário. Então bora sair do armário para ter esse direito também. É isso. É isso aí. Isso mesmo. E Rô, como que foi a conversa suas? Eu volto de novo a agradecer de você vir aqui se expressar, mas como que foi? O que bateu o santo? Como que você... Porque eu imagino que deve ter mais pessoas querendo conversar com você, querendo saber um pouco da história. O que foi que encorajou você a vir aqui no nosso espaço e trocar essa ideia, vamos dizer assim? A Nelly Winter é uma pessoa muito querida, né? Ela me avisou, me fez esse contato contigo. Em primeiro lugar, é importante que eu me posicione, com certeza, como já foi dito, né? Ainda mais nessa situação que eu não vou estar lá na escola, é importante que fique claro que não foi uma punição, nem nada nesse sentido. E conversar com a Nelly é muito tranquilo para mim, né? A gente fez um programa no ano passado, que inclusive foi no dia do meu aniversário, dia 8 de março. Legal. Foi muito bacana. Né? Então eu senti essa confiança, essa abertura de estar aqui falando com tranquilidade, sem me sentir pressionado ou qualquer coisa nesse sentido. Ah, que bom. E a Adele também deu uma força aí, obrigado, viu? Eu acho que o destino, né, alinhou ali, você veio aqui no programa e aconteceu, né? Sabe, eu acredito que nada é por acaso. Não foi por acaso que eu te mandei mensagem há quase um mês, e aí saiu... E nem tinha o caso da Rô. Sim. E aí o Murilo me convida para vir na Central Cast. Durante a conversa, no episódio, nós falamos da sua exposição. E aí no final, Murilo, será que ela toparia vir? Aí não, a gente já tava, né? Porque eu tava puto, né? Acho que eu toquei no assunto primeiro. Eu falei, cara, você viu esse caso aqui que aconteceu? Aí ela já tava por dentro, ela sabia, acho que mais que você do assunto. E é isso, eu acho que enquanto... Eu tenho uma máxima comigo, Murilo, que... Ai, gente, fugiu. Ajuda aí. Você já falou não. Ai, Senhor. Juntos somos mais fortes e unidos seremos imbatíveis. Sim. Então, a partir do momento que você pode não ser LGBT,
Mas se você abraça a causa, isso te torna diferente de muita gente. Sim. Sabe? Então, é o que as pessoas precisam entender. Né? Eu não preciso ser igual a você. Basta eu te respeitar. Exatamente. Isso já faz a diferença e para muita gente. Com Né? certeza. E o reflexo disso na sociedade é gigantesco. Então, quando eu propus para Rô, o que você precisar, conte comigo. E eu sempre falo, eu não tenho dinheiro, mas graças a Deus eu tenho contatos. Eu tenho contatos. Network é muito bom também, né? Sim. Então, o que precisar, contem comigo sempre. E se a gente não resolver, tem celular, vamos jogar na internet, que a internet resolve. Sim. E pra quem não sabe também, a Rô é cantora, professora de canto, tem toda... compositora. Né, compositora. Então, né, tivemos que falar, vamos dizer, desse assunto pesado, né? Mas tem toda uma história, quem que é. Sim, eu fiz ela cantar, fiz ela fazer treino vocal comigo no meu podcast. Eu tava lembrando vindo pra cá. E eu tenho vontade de aprender a cantar. Você dá aula ainda? Eu tenho que aprender, sim, porque eu toco e os outros sempre... Porque eu sou guitarrista. Aí os outros cantam uma pra mim. Eu falo, não, eu só toco, só. E aí, devido a essa demanda, assim, eu acho que eu tenho que aprender pelo menos ali fazer Ela me uma mostrou gracinha. que eu tenho concerto. Tem? Foi, né? Foi Sim. uns 4 minutinhos ali que eu fiz um exercício com ela. Falei, já afinou. É o começo. Porque Olha eu detesto me ouvir. Cantando é pior ainda. Eu não gosto da minha voz também. E ela Não vou. conseguiu mostrar, eu fui assistir o vídeo depois, ela conseguiu mostrar que tem solução. Ela tem bastante projeção vocal, né? Tem, A minha muito voz já é volume. pra dentro, assim. Eu tenho que ficar falando pertinho aqui, que eu com o fone aqui, vocês estão engolindo a minha voz aqui. Sério? Então se ela fosse... Então vamos falar mais baixo. Se ela fosse, né, tivesse aula e tudo mais, tem um bom vozeirão pra cantar. Sim, com certeza. E aí? E o quê? Ai, gente, mas A gente tem que isso. aproveitar também a oportunidade para um dia você quiser expor seus trabalhos musicais, Sim, as portas estão abertas, porque a gente fala com a cultura. Até fala porque com tem tudo. uma promessa de um CD autoral. show autoral. Show autoral. Realmente. Estamos esperando, já passou um ano. Já passou, o meu prazo já acabou. Preciso mexer o doce. E como que tá essa carreira musical? Agora tá adormecida? Então, ela ficou pausada, Aham. né, por esse período. Mas eu já estava até, olha só, há uns 2 meses, um mês atrás, eu estava em contato com o Vinícius, que é um colega também muito querido, músico, e a gente estava elaborando a possibilidade de fazer um duo, né? Porque assim, a música autoral, a gente entra em um outro contexto, né? Mas a música autoral é difícil a gente conseguir esse espaço, né? Então, ao menos pra gente produzir e ter o nosso trabalho aí, né? Até Gerar material histórico, né? Lá no Sim. futuro o nosso material tá aí, né? No pod da Nelly, em algum momento, no finalzinho, eu fiz a apresentação do rap de uma letra, né? E o rap é a minha fala. Então, está lançado o desafio. Você tem menos de 30 dias para preparar este duo. E aí eu estou me comprometendo aqui. Eu tenho três oportunidades de evento em maio. Do dia 10 ao dia 21. São 3 eventos que vão acontecer aí. E aí eu já estou me comprometendo de tentar encaixar essa apresentação sua. Maravilha. Já na frente das câmeras, já pra eu já tô ter... aqui na frente das câmeras. Um que é certo é dia 16 de maio, no Cine Teatro Cuiabá. É um evento que eu estou promovendo de combate à homofobia e transfobia. É um encerramento de curso que eu vou ministrar. Esse é certo você se apresentar. Porém, tem um evento maior que antecede ao meu, do dia 8 ao dia 12, que me pediram a indicação dos artistas. Então, são poucas as pessoas autorais, cantores autorais que eu indiquei. Na verdade, ainda nem indiquei, não passei os nomes. Então, seu nome vai estar lá. Então, corra! Pode deixar. Pode deixar. Pode deixar. Já, né? Pronto. Reativa o modo Se o cantora. problema era a oportunidade, Isso pronto, aí. resolvido. Lembra que eu Isso falei? aí. A questão é contato. É, isso aí. Contato, exatamente. Já fechamos um evento aí. E aí depois eu no mínimo, alinho né? isso com você. Sim, Tá? sim, com certeza. Com Sim. certeza. E quando tiver material, pode me procurar, porque aqui a gente fala com todo mundo, viu? Aqui é o espaço da diversidade. Maravilha, sim. E a diversidade não quer dizer que vai chegar gente aqui que é contra a diversidade, né? Tem um limitezinho, né? Tem aquele 1% que a gente... O 0,1. que não vai ter espaço aqui. Mas quem tiver disposto a trazer material,
gente que agrega com a sociedade, gente que tá fazendo a diferença. Esse aqui é o espaço, viu? Então aproveitem seus networks aí, manda pra gente aí que a gente... Tá? Pode deixar. Agradeço o convite. Eu que te agradeço, né? Porque foi um lance assim, né? Os astros se alinharam assim. E eu te convidei, não sabia nem se você tinha agenda. Falei, olha, a Rô aceitou, tal dia. Você vem? Jogou assim. Tanto que eu tive que cancelar a agenda da cancelou? tarde, porque eu já tinha alguns atendimentos no escritório. Falei, é mais importante. Eram coisas Que bom. consegue esperar. Obrigado por dar essa prioridade para esse caso. E a urgência também de debater. Né? E tem que ser enquanto o assunto está quente, né? Porque se a gente deixa passar um tempo, esfria. E aí, sabe o que é o chato? Que isso aconteceu comigo, possivelmente aconteça com você. Que a cada desdobramento do caso, nós vamos reviver tudo. Então, aconteceu agora a exposição. Daqui 30 dias no máximo, digamos que o Ministério Público entre na investigação. Aí é outra repercussão na mídia. Aí sai o resultado do Ministério Público. É outra repercussão. Aí entrou na justiça, o juiz determinou tal coisa. É outra repercussão. Então, isso vai ficar aí reverberando por 1 ano, 2 anos. No meu caso, já tem 2 anos. E é sempre, Murilo, vai vir um pensamento. Será que eu fiz a coisa certa? Porque a exposição não é só agora. Ela continua. E aí, quando eu te disse, faça desse limão uma limonada, é porque você ainda vai aparecer muito na mídia por conta... Dependendo dos desdobramentos que os advogados, a assessoria jurídica te der, vai ter andamento. Sim. Eu fico feliz que eu fui muito bem amparada. O Ministério Público concluiu a investigação a meu favor. A juíza da vara criminal ao meu favor. Então, assim, graças a Deus e o universo colocou pessoas coerentes, no meu caso, e que isso foi tudo positivo. Mas a exposição, ela é desgastante emocionalmente. Sim. A gente pode estar com a saúde mental em dias. Abala. Sim. Tá, Leandro aqui que não deixa me mentir. Eu fiquei 6 meses fora da minha casa, com medo. Se não fosse os amigos, eu não sei o que teria acontecido. E é um assunto que você tá cansada de falar, né? Tá, eu até comentei com você, é desgastante falar do caso dessa censura, mas em alguns pontos precisa ser tocado. Precisa. Porque aí o jornalista, ele não tem essa noção, ele quer soltar a matéria, manchete, mas não se preocupa com aquele ser, como aquele ser tá. Sim, e você também vê, claro que tudo que a gente passa na vida, bons e ruins, a gente aprende muito, né? Com as coisas negativas ainda mais. Mas é claro que você se fortaleceu daquilo, mas parece que aquilo ali jogou uma luz assim que quem tentou, acho que te anular, não imaginava que estava mexendo na caixa de abelha ali, porque você ainda ficou maior depois daquilo, mas né? o que acontece? Quem é de fora da nossa bolha nos vê como coitadinhos, como os intocáveis, os frágeis. O que não conhece que viado é praga. Então, o que acontece? Na minha cabeça, quando tudo aconteceu, o mundo precisa saber disso. Por quê? Eu recebi mensagens e ligações que falavam bem assim, cala sua boca. Porque o que é uma drag queen no Mato Grosso, na terra do agro? Pra você sumir a 2 tempos. Pra te preservar até, né? Não. A sua vida. Era ameaçar mesmo. Ah, sim. E aí, o que eu pensei? Se lá fora tornar público o meu caso, qualquer coisa que acontecer aqui comigo vão em cima dessas pessoas. No primeiro vídeo que eu postei, eu marquei todos os famosos que eu conhecia, drag queen, tudo que você imaginar. Tanto que Nani People chega até mim por conta dessa minha ação de marcar os famosos. Então, por aí eu já me garanti. Opa, peraí. E aqueles que têm um senso de E comunidade, aí, no né? segundo dia, a Câmara dos Deputados de Brasília emite uma nota. Falei, pera, tá tomando repercussão. E aí eu comecei a tranquilizar, mas ainda não foi 100%. Então, eu articulei, tanto que a juíza, em dezembro, ela coloca até no processo que eu vinculei muito, eu mobilizei as minhas redes sociais para que as pessoas soubessem. Porque se eu tivesse ficado calado, não teria sido da forma que foi, né? E não tinha dado esse solavanco no meu nome. Então, hoje eu tô no Google aí com mais de 50 páginas
das 50, digamos, 40 seja só esse caso. Quando a gente conversou a primeira vez de falar e trazer a Nelly pra cá, eu falei, vou dar uma, né, um Googlezinho, né? Nossa, mas tem muita coisa dessa mulher aí. Sim. Muita coisa sua, hein? Falei, o que eu vou abordar aqui? Mas aí, o programa... Foi um programa de quanto tempo, Vini? Rendeu, né? Foi um papo e, ó, quero convidar vocês, aproveitem, assistam. Hoje é que dia do mês? Ixi, perdidinho. Dia 2? Sim. Dia 2 de abril. Dia 2 de abril vai ao ar hoje o programa com a Nelly Winter. Foi ao ar, porque nós vamos passar na quinta-feira. Não, o seu é hoje. Então, mas o que está sendo gravado... Ah, tá. Esse daqui é verdade. Nossa, aqui eu tenho um programa cronológico. Nós estamos aqui. na quinta, na terça-feira passada, foi ao ar o episódio comigo. É verdade. E aí foi um papo muito bacana. E você que ainda tá aprisionado aí, não sabe nada, a Nelly foi... Como que eu posso dizer? Cirúrgica, foi didática, né? Tiramos um monte de... Tiramos um monte de dúvida, tirou as minhas também, porque, né, eu quero fazer que as minhas dúvidas também são de muitas outras pessoas, sim, né? Então... Muitas vezes as pessoas também não têm essa oportunidade de conversar abertamente com o outro. Eu não sei porque causa estranheza ainda falar de sexualidade. Exatamente. Então, sempre que tiverem a oportunidade, gente, perguntar não dói. O que dói é o preconceito. Sim. Exatamente. E acho que o pessoal poderia dar um likezinho pra gente aí, você não acha? Né? Ai, por favor, convida o pessoal aí pra dar uma moralzinha pra gente. Precisamos, gente, monetizar. Vocês não entendem exatamente como tudo isso é caro. Meu batom é caro. Sim, então se inscrevam aqui no canal do Centralcast. Ativem as notificações. Toda semana 2 programas ao ar, terças e quintas, estamos mandando um programa. Que horário? Sai lá para umas 6, 7 da noite, já tá no ar, não tem erro. E não precisa também assistir no dia, né? Sempre dá uma moralzinha pra gente lá. Gente, agora a Titia vai vender o jabá dela. Isso, aproveita e sigam Titia no Instagram. Em todas as redes sociais, Nelly, 2LY, Winter, WINTR. Por quê? Eu preciso monetizar. Pra monetizar, tem que ter seguidores. Eu só tenho 2 seguidores. Eu mesmo. Eu tive que criar um perfil fake pra eu ter mais uma seguidora. Então sigam a Titia. Precisamos crescer. E Rô, deixe seus contatos pra quem quiser te contratar como professora de canto, como musicista, como artista. Exatamente. Por favor. Pode me encontrar também no Instagram, a.ro.manu. Lá vocês também já vão saber desse duo que vai sair em 30 dias. Aí. É 30? Você tem menos de 30. Menos, 20 dias. Ó, compromisso, desafio. Duo em 20 dias. Tá, e procurem lá também o meu Instagram, murilo.reis31. Dá uma moralzinha pra gente lá, que a gente também tá mostrando nosso trabalho aqui, meus trabalhos musicais também estão lá, meus gatos, meus cachorros. Eu posto a minha vida geral lá, dá essa moral pra gente aí. E é isso, gente. Até porque, né, manter isso aqui não é fácil, né? Não. Você também tá à frente de um podcast e o negócio não é... Dei uma pausa, volta em maio. Isso, fala do seu podcast só pra chamar o pessoal. Gente, gostaram do bate-papo de hoje? Então, meu podcast Drag Pod é sobre isso, sobre minorias, sobre os oprimidos, todas aquelas pessoas que de alguma forma não foram ouvidas pela sociedade, eu dou esse espaço de fala. Então, o Drag Pod está no Spotify, YouTube, Facebook. Entrem no meu Instagram, lá na bio tem um link que direciona tanto para a playlist do YouTube quanto para a playlist do Spotify. É isso aí, pessoal. E eu agradeço muitíssimo a Nelly Winter, ao Murilo, pelo convite. Né? Agradeço a todas as pessoas que estão aí, de alguma forma, ajudando a esclarecer essa situação. E espero que vocês fiquem sabendo de boas notícias daqui pra frente a respeito do meu nome. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado por abrir um espaço na sua agenda em meio a esse furacão que tá, né? Consegui falar, né? Obrigado também. Porque eu não conseguiria. Eu acho que também se eu tivesse nessa eu ia ficar em prantos. Parabéns. Sim, pela resiliência. Parabéns pela isso, exatamente, resiliência. Ela chegou aqui, já estava num papo aqui, e eu já percebi essa força. Eu mesmo já ia estar me desmanchando, sou um cara emotivo. Né? E muitos aí que destilam preconceito também não aguentariam também, né? Com as miras em cima aí, ia estar desmanchando, não ia aguentar. Temos uma família aí, né, que tá na mira. E você vê desestabilizar. Mas não era a família tradicional brasileira, correta, certo? Sim. E tem histórias que vão vir aí. Vão vir à tona. Então nem sempre quem aponta... Com certeza. Né? Com certeza. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E ó,
pensar faz bem. Então, o que a gente quer aqui com esse programa é abrir a sua mente, furar as bolhas, derrubar os preconceitos. Eu não tenho mais muito o que falar, só tenho a agradecer. Bom dia, boa tarde, boa noite e até uma próxima.